Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o que já foi conversado, tá bom? Nós vamos fazer uma parte de conteúdos revisionais, que seria uma primeira parte, até processos de formação de palavras ali nessa matéria, e uma parte 2 para outra semana, que serão todas as classes que a gente já aprendeu, tá bom? Então eu vou só comentar hoje sobre o nosso material. Vamos lá? Bem, aqui nós temos no primeiro slide alguns conceitos linguísticos, né? Vocês devem lembrar que a gente falou muito disso ainda na parte presencial. O que é a comunicação? Quando que há comunicação? Lembra que eu falei? Se você fala, o outro entende, é porque há o processo de comunicação realmente efetivado, né? Nós falamos sobre linguagem, tá? Que é um processo comunicativo que as pessoas interagem entre si. Essa linguagem, lembram, pode ser verbal ou não verbal, ou mista, como a história em quadrinhos, né? Como a televisão, o cinema, tá? Os interlocutores, que são aquelas pessoas que fazem parte do processo comunicativo. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, eu e vocês, que estão aí na casinha de vocês, né? O enunciado, que é o texto produzido por nós, né, aqui. Língua, que é a linguagem constituída por palavras e leis combinatórias. Então, o que acontece? A língua, lembra, pessoal, que eu falei para vocês? É o quê? São algumas leis, algumas regras combinadas entre um grupo de pessoas, entre um grupo social, e que são respeitadas, né? Por isso que nós aqui, por exemplo, no Brasil, falamos dessa forma, tá? Com várias leis, concordância, o adjetivo concorda com o substantivo, o sujeito concorda com o verbo, tá ok? Passando para o segundo slide, nós temos aí mais alguns conceitos de texto, né? O discurso, que é o processo comunicativo capaz de construir sentido, tá bom? A intencionalidade discursiva, que nós falamos muito sobre isso, né? Com que intenção que a gente fala aquilo ali? Essa intenção, vale a pena a gente ressaltar, que ela pode estar implícita ou explícita no texto, tá? Então, a intencionalidade discursiva é o quê? São aquelas intenções que tem dentro do discurso, tá bom? As variedades linguísticas, que são as variações que a língua apresenta, né? Em relação a tempo, espaço geográfico, né? Tá bom? Idade, grau de escolaridade, tá bom? A norma padrão, que é uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua. Então, a norma padrão é aquela norma, são aquelas leis que nós pegamos lá na gramática que a gente tem em casa, aí nesse livrinho. Isso aí é a norma padrão, tá? Variedades urbanas de registro, de prestígio, também conhecida como norma culta, são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Então, a norma culta é aquela fala, vamos dizer assim, aquela variedade empregada pelas pessoas mais escolarizadas e geralmente de renda mais alta, né? Que é o que a gente está vendo muito marcado nessa pandemia, né? A diferença social, né, turma? Vamos lá? Bem, as variações linguísticas podem ocorrer por diferentes motivos. Aí eu coloquei alguns aqui, gente, só para a gente relembrar, tá bom? Diferenças de lugar ou região, tá? Quando você fala, por exemplo, macaxeira e aipim, quando você fala mugunzá e canjica, tá? Entre outras coisas. Aquela parte do português falado em Portugal, que não é igual a que nós falamos aqui no Brasil. Isso é variação linguística geográfica, tá bom? Escolaridade e classe gramatical é a variedade linguística comum entre as pessoas que frequentam os bancos escolares e as que não tiveram essa oportunidade. Então, a gente vai ver, entre uma pessoa que estudou, que frequentou os bancos escolares, que teve acesso a uma boa educação, e a fala daquela pessoa que nunca foi a uma escola. Há uma grande diferença. Essa variação linguística é social, tá bom?
Tem as diferenças históricas, né? Que são as variedades comumente usadas no passado, que é o que eu falava lá, que essa matéria eu lembro que eu dei na sala, e eu falei para vocês: você fala do mesmo jeito que a sua avó? Não. Você usa as mesmas gírias que a sua avó? Não. Por quê? Porque a língua ela é viva. A língua é um organismo vivo e ela vai mudando, né? Ela vai mudando. Eu dou sempre o exemplo. Eu tenho duas filhas, né? De 30 e poucos anos. A gíria que elas falaram não é a gíria que vocês falam hoje, porque hoje vocês estão em outra etapa, correto? Essa é a variação, essa é a diferença histórica também, não deixa de ser, tá? Bem, eu coloquei aqui um texto do Drummond que eu acho muito legal para a gente exemplificar a variação histórica. O título do texto é Antigamente. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tungir nem mugir. Sem tungir nem mugir. Nada de bater na carcunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos pênates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras, que eram um precipício, jogando com um pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de tupete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que pusesse tudo em pratos limpos. Ele abria o arco. Perceberam? O texto, se vocês tiverem curiosidade, que eu acho bem legal, de vocês até pesquisarem algumas expressões que tem nesse texto. E esse texto é uma marca realmente da variação linguística histórica. Tá ok? Bem, aí nós chegamos, depois desses conceitos linguísticos estudados, nós chegamos aos elementos da comunicação. Lembram quais eram? Eram 6. Eram não, né? São 6, tá? Para o processo comunicativo se realizar, eu tenho que ter 6 elementos. Eu tenho o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto, né? Eu tenho quem fala, quem ouve. Tenho a mensagem, que é o que a pessoa está enviando. O código, que é aquele código que eu escolhi para falar. Língua portuguesa, aqui, por exemplo. O canal, que aqui no caso é o computador. E o contexto, que é o assunto, né? Sobre que assunto que nós vamos falar hoje, tá? E em relação a esses 6 elementos de comunicação, nós temos 6 funções da linguagem. Para cada elemento que é posto em destaque num texto, eu tenho uma função da linguagem operando de uma forma mais enfática. Aí eu coloquei esse quadrinho, que não é igual ao primeiro material, tá, turma? Mas é a mesma coisa. Ó, quando o contexto é posto em destaque, eu tenho a função referencial. Quando o emissor é posto em destaque, emotiva. A mensagem, função poética. O receptor, a função apelativa. O canal, a função fática. E o código, a função metalinguística. Agora nós vamos relembrar cada uma delas, tá? Vamos lá. Bem, a função emotiva, como eu falei para vocês, está ligada ao emissor. Nesse material aqui, eu coloquei uma coisa bem resumida, tá bom, M1? Então, eu coloquei, inclusive, em que textos que vocês podem encontrar com mais, vamos dizer assim, com mais força, tá? Lembrando que nós já conversamos sobre isso, não sei se vocês lembram. Um texto, ele não terá, geralmente, uma função da linguagem só. Ele tem várias ali dentro, né? Agora, você tem que perceber qual é a função predominante. Que função que está predominando naquele texto? É a função emotiva, é a função poética, é a função referencial, tá bom? Mas isso não quer dizer que aquele texto tenha só uma função. Bem,
Função emotiva nas poesias, nas crônicas e outros textos narrativos que indicam os sentimentos e as emoções do emissor. É aquele texto que o emissor fala sobre os seus sentimentos, as suas angústias, tá? Aí coloquei uma observação aqui. Nos textos dissertativos, pode-se perceber explícita ou implicitamente o ponto de vista de quem está redigindo o texto, tá? Função poética, o foco dele é a mensagem, tá? O foco do texto, o elemento principal é a mensagem, né? Então, vamos lá. A função poética é a que está ligada à arrumação das palavras do texto, de forma que o torne bonito, surpreendente e agradável de ser lido. Então, eu coloquei alguns exemplos dessa forma. Ó. Coloquei como aparece no texto poético e como seria dado de uma forma mais denotativa, tá? Coloquei assim para a gente perceber melhor. Bem, ó, as crônicas de Cecília Meirelles são um bom exemplo de função poética. Seguem alguns exemplos. A chama crepitante dourada da lareira. É mais bonito falar do que o fogo aceso. Concordam? Os amantes se abraçaram na relva fresca da manhã. É melhor do que dizer o casal namorando na grama. Então, nessa forma de organizar o texto, de usar as palavras de maneira, vamos dizer assim, particular, é que está a função poética, tá? Função conativa ou apelativa é ligada ao receptor. Então, ela tem o objetivo o quê? De influenciar a pessoa a praticar alguma coisa, tá? Então, no caso, geralmente, eu falo que é a função da linguagem da propaganda, né? Beba tal refrigerante, compre já e aproveite a promoção. Não saia de casa, use máscara. Isso tudo é função apelativa, tá? Função fática, centrada no canal. Tem o objetivo de estabelecer o ato da comunicação e fazer com que ele seja prolongado. Então, ó, isso ocorre por meio dos diálogos e de tudo que possa ser usado para chamar a atenção do receptor no texto, como o título criativo de um texto, ilustrações ou fotos que atraiam curiosidade. Também, né, se nota a função fática quando há perguntas no texto. Machado de Assis faz isso, né, gente? De modo que o leitor possa interagir com quem está redigindo. Na fala, é muito comum ouvir as pessoas usarem formas de saber se estão sendo ouvidas como entende, percebe, né? Ou quando querem dar continuidade a uma informação e usam aí umas 10.000 vezes, o que fica até chato, né? Bem, função metalinguística, tá? Ela é centrada no código. Gente, função metalinguística é o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Como é centrada no código, o que acontece? Eu aqui estou usando a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, correto? Então, nesse nosso ambiente aqui, há a função metalinguística predominantemente, tá bom? Então, ó, percebe-se a metalinguagem quando o código explica o próprio código. Isso ocorre principalmente nos dicionários em que se contam os significados das palavras. Também é usada quando um texto se refere a outros textos, o que chamamos de intertextualidade, quando há siglas e a indicação do que significam quando há conceitos. Por isso, podemos encontrar função metalinguística em livros didáticos, críticas, poemas, etc. Bem, quando, por exemplo, Camões dá sua definição ao amor, temos várias funções, tá? Então, olha só, turma. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Acordei hoje romântica. Brincadeira. Temos função metalinguística, pois dá a definição do amor, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Poética, pois há uma arrumação das palavras no texto, né? Há rima, há um ritmo. E a função emotiva, pois o poeta expressa um sentimento. Então vamos lá, galera, olha só. Se eu pego essa estrofe, coloco no exercício assim, dê a função da linguagem predominante. Predominante, você vai dar uma, a que é a mais forte, tá bom? Agora,
Logicamente ficaria difícil, porque eu acho que as três estão bem misturadas. Se eu falo quais as funções da linguagem presentes no texto, aí você teria que dar as três, tá bom? Referencial ou denotativa, está centrada no conteúdo, né? Essa função é usada em textos jornalísticos, científicos, livros didáticos e textos dissertativos. Essa função, turma, é assim, eu falo que é a função, por exemplo, quando você vê um jornal, né, televisivo até, eles dão a informação e ponto. Então, essa é a função referencial, é aquela que é centrada no assunto, tá? Continuando aí, tá? A gente vai ver um pouquinho de semântica, né? Que é o ramo que estuda o significado das palavras, que é o que eu falo mais do que qualquer coisa na minha vida. Olha o valor semântico, olha o contexto semântico, né? É uma palavra que eu falo muito, tá? Dentro da semântica, nós estudamos a polissemia, que é a propriedade que a palavra tem de apresentar vários sentidos. Poli, né? Vários. A sinonímia, que são as palavras de sentidos aproximados ou iguais, tá? Antonímia, né? Que são palavras de sentidos contrários. Ambiguidade, duplo sentido. E a hiponímia e a hiperonímia, que é aquela relação do campo semântico, né? A hiperonímia é aquela palavra que abarca todo aquele tipo de epônimos ali, né? Por exemplo, vestuário. Vestuário é um hiperônimo. Agora, vestido, blusa, né? Short, saia, são os hipônimos, ok? Estrutura das palavras, né? Que é uma matéria que a gente deu um pouquinho mais para cá. Nós temos aí a palavra constituída de morfemas, que é radical, né? Que é aquele elemento comum às palavras cognatas da mesma família, lembram? Tá? Os afixos, que são os prefixos, e os sufixos, que são tão importantes lá no outro conteúdo que nós vamos ver, que é o processo de formação das palavras, né? Tá? Os infixos, que são as vogais e as consoantes de ligação. Coloquei esse nome aqui, que é para vocês conhecerem. Mas nós podemos usar vogal de ligação, consoante de ligação, sem problema nenhum. Só que vocês podem ver essa palavra e não reconhecer, tá? As vogais e consoantes de ligação, a única observação que eu tenho para lembrar é que elas não são consideradas morfemas, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas só estão ali para facilitar a pronúncia da palavra, tá bom? Ok? A vogal temática, né? Que é muito importante, que tem a vogal temática nominal e tem a vogal temática verbal. A vogal temática verbal, ela vem depois do radical, né? Ela se junta ao radical e a eles, né? Que no caso o radical e a vogal temática vão vir as desinências, tá? Vamos lá. Ó, a dica aqui é: a vogal temática não marca nenhuma flexão. Eu falei isso com vocês, né? Então, a vogal temática ela não pode ser confundida com desinência. A desinência está ligada direto à flexão das palavras, tá? Bem, o tema, que é o radical mais a vogal temática, nós vimos isso. Nós temos as desinências, né? Nominais e as verbais. Como as desinências indicam as flexões, o que vai acontecer, turma? Desinência nominal vai indicar o que da palavra? Gênero e número. Desinência verbal vai indicar o que da palavra? Número, pessoa, tempo e modo. Por quê? Porque a desinência ela vai indicar as flexões. Isso tem que estar na cabecinha de vocês, tá bom? Nominais, gênero e número, casa, casas, tá? Aqui no caso, gato, vocês lembram que não, né? E gata. Verbais, indica o número, pessoa, tempo e modo dos verbos, tá? Existem dois tipos, né? Que são a DMT e a DNP. Nós corremos se eles corressem, tá? Desinência número pessoal. Se nós corrêssemos, tu correras.
desinência modo temporal. Aí, ó, consultar quadro de morfemas no material disponibilizado pelo aluno, tá bom? Ok? Lá naquele primeiro material que vocês devem ter, logicamente, são aplicadíssimos, né? Tem um quadrinho que eu coloquei lá de desinência verbal, que eu ainda falei para vocês. Tenham sempre esse material com vocês, que é para vocês consultarem as desinências. Que a primeira pergunta que vocês me fizeram foi qual? Eu vou ter que decorar esse quadro todo? Lógico que não, tá? E outra coisa aqui, ó. Lembrando lá que aqui em engatou, o O não é desinência. Lembram disso? Só o A, tá? Processos de formação das palavras, né? Bem, os principais processos são derivação e composição. Ou a palavra é derivada ou a palavra composta. Não tem outra opção, tá? Beleza, né? Porque é menos coisa. A derivação, ela vai ser o quê? Qual é a diferença de um para o outro? A composição, você tem dois radicais ou mais que se juntam e formam uma palavra. Vira-lata, tá bom? E a derivação? A derivação eu tenho um radical. A ele eu vou acrescentar os afixos, né? Então eu tenho assim, ilegalidade, tá bom? Aí eu tenho derivação prefixal quando eu coloco um prefixo. Sufixal quando eu coloco um sufixo. O que eu tenho para chamar a atenção aqui nesse material é qual a diferença da prefixal e sufixal para parassintética? Turma, vocês lembram? Prefixal e sufixal, eu posso colocar os dois, o prefixo e o sufixo, mas posso retirá-los a hora que eu quiser. Ilegalidade, eu tiro o sufixo ilegal, derivação prefixal e sufixal. Agora, anoitecer, eu tiro a palavra morre, né? Eu tiro o prefixo. Então, na parassintética, eu tenho que ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso não pode esquecer, turma. Qual a diferença? Prefixal e sufixal. Coloco o prefixo e o sufixo, mas eu retirando um, a palavra sobrevive. Na derivação parassintética, não. Se eu retirar um, a palavra morre. Retirou um, a palavra morreu, já é parassintética, tá? Depois nós temos aí a regressiva, né, que é aquela deverbal que eu falei para vocês, que são os substantivos que nascem dos verbos. Então eu tenho aqui, ó, vender, substantivo venda. Eu perdi fonema, andei para trás, regressiva. Dançar, né, dança, beijar, beijo, tá? A imprópria, tá? A imprópria é o quê? A derivação imprópria é quando nós utilizamos a palavra, né? No caso, e uma classe gramatical que ela não pertence, tá? Ok? Ó, derivação imprópria, mudança de classe ou conversão ocorre quando a palavra pertence a uma classe e é usada como fazendo parte de outra, tá? Coelho, substantivo comum, coelho, substantivo próprio, tá? Mudou pelo menos, converteu pelo menos o tipo de substantivo. Verde, usado como adjetivo e é usado aqui como substantivo. Ó. Comprei uma camisa verde, adjetivo. O verde do parque comoveu a todos, substantivo. Tá? Composição. Forma palavras por meio de união de dois ou mais radicais. Então, eu tenho a justaposição, que é só dar a mãozinha, que eu falo, né? Pé de meia, couve-flor, guarda-roupa, tá? Quinta-feira. E a aglutinação é quando há alteração. Então, eu tenho planalto, embora, aguardente. Quando a gente une as duas palavras, pelo menos vai haver uma alteração gráfica ou fonética. Tá? E nós temos também outros processos que não são nem de derivação e nem de composição. Hibridismo. Hibridismo é quando nós unimos dois radicais de línguas diferentes. Tá? Então, eu tenho aí, ó, por exemplo, burocracia. Eu tenho francês e grego, tá? Ó, consideramos também palavra híbrida quando há junção de radicais com sufixos de línguas diferentes, né? Então, por exemplo, goiabeira,
tá? Tupi e português. Bananal, africano e português. Soraya, mas eu posso botar que goiabeira é derivação sufixal? Claro que pode. Você não é obrigada a saber que isso é hibridismo, tá? Não tem problema. Não são hibridismos palavras tipo xenofobia, grego-grego, biologia grego-grego, tá? Então aqui não é hibridismo, tá bom? E a abreviação ou redução, que é quando o quê? Quando a gente utiliza metade da palavra. Eu falo assim para vocês, e marquei um otorrinolaringologista maravilhoso? Não. Eu falo para vocês assim, tive uma dor de ouvido, vou ao otorrino, né? Tá? Meu carro furou o pneumático? Meu carro furou o pneu, né? Metropolitano, como a gente falou, metrô, tá bom? Então, turma, olha só, esse material aqui, vamos dizer assim, é um resumo. Resumo é brincadeira, porque 20 slides não são resumo, né? Mas assim, eu fiz de uma forma mais sintética esses 4 ou 5 conteúdos, tá bom? Para a gente estudar, para vocês retirarem as últimas dúvidas que vocês, porventura, vierem a ter. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, tá? E até a próxima.